Este programa conta com o financiamento da União Europeia. Olá, seja bem-vindo ao Defesa do Consumidor. Este espaço dedicado à informação, à educação e à proteção dos legítimos interesses dos consumidores. No programa de hoje, o jurista esclarece como se efetiva o direito à privacidade no casamento. Enquadrado no Dia Mundial Sem Tabaco, nós fomos conversar com o personal trainer sobre como a atividade física pode ser um importante instrumento de combate ao consumo do tabaco. António Nascimento agradece à ADECO e à Eletra pela pronta resolução do seu problema. Crisando Santos fala da importância do piso tátil para quem é deficiente visual. Bióloga dá dica para diminuir o consumo do plástico no nosso dia-a-dia. E ainda falamos sobre o direito das associações de consumidores participarem no processo de regulação dos preços e das tarifas na nova rubrica 20 anos da Lei de Defesa do Consumidor. Acompanhe por agora o microprograma Informação Jurídica de parceria entre a ADECO e o Ministério da Justiça e do Trabalho. Jurista esclarece como se efetiva o direito à privacidade no casamento. Quando duas pessoas decidem se casar, elas decidem dividir uma vida comum, que se pretende uma vida comum de longa data. Mas, entretanto, existirão determinadas coisas que não se dividem e uma delas é a privacidade que cada um conserva para si. Portanto, não é pelo simples facto de se celebrar um matrimónio que, como já em tempos fazia-se errada a ideia de que, a partir desse momento, um podia meter-se na vida do outro, imiscuir-se na vida do outro, ou, se quisermos dizer, um teria de respirar o ar do outro e vice-versa. Não, em determinado ponto sim, mas depois existirá uma linha que divide a privacidade de um e a privacidade de outro. De tal forma que aquele que violar esse tal direito à privacidade pode legitimar ao outro cônjuge a intenção em pedir o divórcio por conta de se ter violado a privacidade que é inerente a cada um. E eu, quando estou a falar de privacidade, o que é que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer que a privacidade, a minha privacidade, diz-me que o meu cônjuge não poderá, sem o meu consentimento, atenção, tudo o que eu vou dizer aqui pode ser tornado inválido se houver um consentimento. Então, só é válido dizer isto se, sem o meu consentimento, o meu cônjuge mexer no meu diário, já não se usa diário, entrar nas minhas contas de internet, não é? Entrar no meu telemóvel, querer saber tudo o que passa no meu telemóvel, querer saber com quem é que eu converso, quem é que me enviou aquela mensagem. Isto já faz parte de uma invasão da privacidade do outro. Querer saber o meu código do meu cartão 24 e daí por diante. Não é que não possa saber, por isso é que eu disse, sem o consentimento, quem fizer isto estará a violar o direito à privacidade. Mas com o consentimento fica tudo legitimado. Até porque eu disse que as pessoas, com o casamento, decidem dividir uma vida nas mais variadas dimensões que ela tem. E aquele que violar esse dever de respeito, acaba por ser um dever de respeito quando se invade a intimidade da vida privada do outro, pode
pode legitimar ao outro cônjuge a intenção em requerer o divórcio, que tanto pode ser um divórcio por mútuo consentimento ou um divórcio litigioso, consoante não houver acordo nesse divórcio. Ainda sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, nós fomos conversar com o personal trainer Éder Castro sobre como a atividade física pode ser um importante instrumento de combate ao consumo do tabaco. Imagina, já não tive experiência, pessoas que já param de fumar. Eles começam a fazer exercício quando eles param de fumar. Naqueles primeiros momentos é tão difícil porque há sempre aquele força de querer fumar. Mas tipo, ele é um luto, isto tem que combater e não fazer sempre exercício para pessoas sentir que tem que a descarga de adrenalina, onde é que depois sentir cada vez menos necessidade de fumar. Mas que ele agora deve depender de força de vontade de cada um. Não te pedir, não te exigir, mas depois quando ele sair dali que ele vai para a rua, né? Aí depois ele tem que ajudar mesmo, se calhar nunca te pode fazer nada. Depois ao longo prazo, né? Aí isto vai começar a aumentar, isto começar a sentir mais força, isto começar a sentir mais capacidade, aí isto vai começar a sentir mais prazer, isto vai olhar que, de facto, aquele tabaco que isto colocar de lote, a vez das teu, não fazia exercício no dia a dia. Há cerca de 3 anos que a senhora Antónia Nascimento tinha um conflito de consumo com a Eletronorte na área da energia. E estando ela nesse impasse e sem acesso à eletricidade, ela viu no programa Defesa do Consumidor o apoio que esta associação tem dado às camadas mais frágeis. E ela recorreu à ADECO como a sua última alternativa para solucionar o seu problema. A ADECO assumiu a intermediação do conflito, propôs mecanismos de resolução do problema que foram prontamente aceitos pela Eletra. A senhora Antónia ficou grata pela nossa ajuda e deixou uma mensagem de agradecimento à ADECO e à Eletra pela pronta resolução do problema. Agradecer à ADECO, que me lhe dá todas as boa vontade e carinho. E agradecer à Eletra, que aceita e dá-me também. Obrigada. A ADECO felicita a Eletra por esta intervenção e pela abertura que tem vindo a demonstrar na resolução de litígios de conflito e disponibiliza toda a sua colaboração para a resolução de problemas do género. A ADECO ainda apela ao consumidor para que, na medida das suas possibilidades, cumpram com as responsabilidades assumidas. Em 2015, a ADECO lançou a campanha que visa promover a implementação do piso tátil em Cabo Verde, para facilitar a mobilidade, a segurança e a autonomia das pessoas invisuais e também promover a competitividade no país no setor do turismo inclusivo. E é sobre a importância do piso tátil para quem é deficiente visual que conversamos com Crisante Santos. Sim, é importante porque ajuda os deficientes a localizar, ajuda os deficientes visuais a ter mais confiança quando nós deslocamos. Então é extremamente importante e também como eu tenho informação que na praia já está a realizar esse projeto, eu espero também que aqui em São Vicente, como é o segundo centro urbano mais importante de Cabo Verde, também eu acho que São Vicente tem que dar os seus primeiros passos, porque os deficientes aqui necessitam, não só por um luxo, mas sim é um direito, é também um direito que nós temos de locomover. No dia 5 de junho comemorou-se o Dia Mundial do Ambiente sob o lema Acabe com a Poluição Plástica. A ADECO, em parceria com a Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde, ABCV, juntou-se à campanha e a bióloga Heidi Silva dá dicas para diminuir o consumo de plástico no nosso dia-a-dia. Sendo que o plástico passou a ser um material muito utilizado no nosso dia-a-dia, as dicas que deixo para a população é o seguinte: a produção de um plástico biodegradável. Em vez de produzir um plástico
que vai passar centenas de anos para se destruir o nosso ambiente, por que não produzir um plástico biodegradável, ou seja, que se degrada tanto em contacto com a água ou em contacto com a terra. A segunda dica, temos de começar a tomar medidas rígidas em relação ao plástico. Por exemplo, recusar mesmo alguns materiais de plástico, no meio copos de plástico, talheres, palhinhas e muitos entre outros que muitas vezes são desnecessários e que somos forçadamente a descartar logo após o seu uso. E a terceira dica, que ao meu ver é a nossa melhor opção para o combate à poluição plástica, é o reutilizar ou então reciclar o plástico. Há várias formas de reutilizar o plástico e uma vez reciclada, o plástico pode ter a mesma função de antes ou então uma outra utilidade em um outro ramo. A meu ver, pessoalmente, eu acho que é a nossa única opção para combater a poluição plástica. Na reta final desta edição, a nova rubrica 20 anos da Lei de Defesa do Consumidor. No primeiro episódio, o presidente do Conselho de Direção da ADECO fala-nos sobre o direito das associações de consumidores participarem no processo de regulação dos preços e das tarifas. Este ano comemora-se o 20º aniversário do regime jurídico de defesa do consumidor em Cabo Verde. A lei, que já está muito desatualizada, continua a ser desrespeitada, infelizmente, em boa parte do que determina. E, em particular, pelas autoridades. Eu queria, por exemplo, chamar a atenção por um dos muitos direitos das associações de consumidores impostas por essa lei. O direito das associações de consumidores participarem nos processos de regulação do fornecimento de bens e serviços, da qualidade dos produtos, das tarifas de eletricidade, água, gás, transportes, telecomunicações, bem como a exigir esclarecimentos sobre as mesmas. É uma lei que não está a ser cumprida. Apesar das inúmeras denúncias, mas as autoridades competentes não põem cobro a esta situação. Por exemplo, os aumentos sucessivos de combustíveis, não há explicação. Tomamos conhecimento através da comunicação social. Mas cabe uma responsabilidade particular aos consumidores. Consumidores não podem ficar à espera de quem tem direito. Não podem ficar à espera por eles. Devem rejeitar essa noção da expressão deixe-se para nós. É ridículo. O consumidor tem que assumir e lutar pelos seus direitos. Obrigar as autoridades e responsabilizar as autoridades pelo cumprimento da lei. Diz-se que estamos no Estado de Direito. Em que Estado de Direito é que estamos quando são já autoridades a prevaricarem e de uma forma sistemática e durante muito tempo, como no caso da Lei de Defesa de Consumidores, e a haver toda a impunidade. A ADECO fez, inclusive, uma proposta para um Código de Defesa do Consumidor, para ser integrado no Orçamento de 2018. Não temos qualquer reação até este momento sobre o seguimento desta proposta. Essa proposta vem no seguimento das diretrizes das Nações Unidas em relação à adequação dos direitos dos consumidores ao tempo atual. As próprias diretrizes já estão um pouco ultrapassadas pela realidade. E nós estamos com uma lei de 98 por cumprir. Queria chamar a atenção das autoridades. Uns no sentido de cumprir a lei, em particular as autarquias, Assembleia e Câmara Municipal, outro Governo, e em particular as outras autoridades, como a Assembleia Nacional e até a Procuradoria-Geral da República, no sentido de fazer com que a lei seja cumprida.
O Defesa do Consumidor termina por hoje. Este é um programa que pode e deve continuar a acompanhar, nomeadamente através de programas semanais em 13 rádios, da internet, no nosso site adec.cv, na nossa página no Facebook ou no nosso canal no YouTube. Se preferir, leia a nossa coluna mensal no jornal Terra Nova. Obrigada pelo tempo que dispensou para acompanhar o Defesa do Consumidor. Contamos consigo na próxima semana. Este programa conta com o financiamento da União Europeia.